se a gente dobrar os joelhos, se a gente entrar ali no nosso secreto, nós teremos um encontro ali que vai mudar todas as coisas, vai começar mudando o nosso interior. Pode não mudar ainda a situação, mas vai mudar o nosso interior. Sim ou não? E nós devemos fazer isso sim. Só que não só nesses momentos, não só por preocupação, não só por uma ansiedade, por uma necessidade. Nós temos que ter o coração ali quebrantado e nos achegar ao altar do Senhor, no secreto ali. Amém, igreja? Eu creio que nós estamos num tempo que o Senhor ele tem falado, que Ele tem buscado os adoradores. Amém? Os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que o adoram pelo que Ele é. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ajustar o foco da nossa vida, do nosso propósito. O nosso propósito de vida é adorar e glorificar o Senhor. Amém? E eu creio que a igreja é o maior poder instituído na terra. Amém? Eu creio que quando a igreja ora, quando a igreja busca, quando a igreja, se coloca diante do Senhor, as coisas acontecem. Amém, irmãos? Então eu creio que esse é o momento que o Senhor tem chamado a igreja a voltar à essência da adoração. A nos encontrarmos com o Senhor, a nos esvaziarmos de nós. Nós temos vivido tempos e tem acontecido coisas que nós não imaginávamos que aconteceriam agora. Sim ou não? A situação da pandemia, quem imaginava que isso ia acontecer agora, assim, Já tem, já vai para 3 anos que isso vem acontecendo. Quando começou, quem que imaginava que, ia mudar a situação do mundo da forma que mudou, ia levar tantas pessoas da forma que levou? Sim ou não? A nossa realidade toda foi transformada diante dessa pandemia. Amém? Quando a gente pensa que o negócio está, agora está entrando nos eixos, está acalmando, vem uma guerra. Às vezes, a gente pode ter um lado assim meio egoísta e pensar assim, não sei, como tem sido a sua visão em relação a essa guerra, porque assim, nós estamos aqui, nós não estamos vivendo diretamente os conflitos, os transtornos, os medos, as inseguranças que uma guerra ela causa. Sim ou não? Nós sabemos que nós estamos debaixo da proteção do Senhor, mas nós estamos num lugar, não é muito distante geograficamente falando, O Japão não é muito distante da Rússia, que é o lugar ali onde iniciou essa guerra, É um pouquinho mais distante ali da Ucrânia, mas algumas pessoas têm sido afetadas aqui porque as fábricas, têm parado alguns setores de produção porque falta peça, porque por vários motivos relacionados à guerra, mas assim, nada que venha afetar muito drasticamente a minha e a sua vida, sim ou não? Mas eu quero dizer que, como igreja, como povo eleito que nós cantamos aqui, que nós declaramos, como tem sido ali no nosso secreto, o que a gente tem orado, a gente tem colocado isso diante do Senhor, porque eu vejo assim, quantas vidas ali estão no meio desse conflito, quantas vidas não conhecem ainda o Senhor, não receberam ainda a salvação, sim ou não? E quantos irmãos nossos também estão ali nesse meio, porque eu sei que ali na Ucrânia tem pessoas que servem ao Senhor, eu sei que ali na Rússia tem pessoas que servem ao Senhor, sim ou não? O Senhor é o Senhor de todas as nações. E eu sei que ali naquele lugar, ali na Rússia, eles também estão passando ali por provações, por situações, porque são obrigados ali a estarem no meio dessa situação. E eu sei que tem pessoas que servem ao Senhor naquele lugar. E como tem sido a nossa oração, como tem sido ali o nosso clamor por essas situações. Que a gente venha refletir, igreja, nessa noite, que a gente venha a se lembrar, que o Senhor, Ele busca em nós ali, corações ali quebrantados, corações ali, que olha ali, como a gente cantou aqui,
né, que olha para o outro ali com o amor que Ele nos deu, com a graça que Ele estendeu a mim e a você, né? E não precisa ir muito longe, né? Eu não estou falando só disso, da Rússia, da Ucrânia, mas muitas vezes quantas e quantas situações a gente deixa de estender essa graça e esse amor, e a gente deixa de adorar e glorificar o Senhor dentro de casa, no nosso trabalho, dentro da igreja, sim ou não? Então assim, eu creio que nessa noite o Senhor, Ele quer ajustar, sabe, ajustar o nosso foco, Ele quer ajustar ali o nosso propósito de vida, amém? Nós temos muitos sonhos, eu creio, né, que todos aqui têm muitos sonhos, e nós temos que ter sonhos, amém, igreja? Nós temos que ser pessoas que sonham, pessoas que, sabe, que olham ali acima das dificuldades, dos problemas, pessoas que anseiam por coisas melhores em todas as áreas, em todos os relacionamentos da nossa vida, amém? A Bíblia, ela nos fala de muitas pessoas ali que sonharam, ela nos dá um exemplo ali maravilhoso de um homem que eu admiro demais, que era José, um sonhador, sim ou não? E a gente sabe como foi a trajetória daquele homem, a gente sabe como foi a vida de adoração daquele homem, né? E nós temos que ter sonhos, sim, nós temos que buscar ali, sabe, colocar diante de Deus ali aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos, mas a gente precisa voltar, sabe, à essência ali. Nós precisamos querer nos encontrar com o Senhor, não por necessidade, não por uma dificuldade, não por um teste, uma situação, por uma provação que nós estamos passando. Nós precisamos querer nos encontrar com o Senhor, nos relacionar com Ele, e nós ansiamos por isso, porque nós o amamos, amém? Eu creio que nessa noite o Senhor, Ele tem algo para liberar sobre mim e sobre você, que vai nos levar a esse ajuste na nossa vida, amém? Então assim, como eu falei desde o começo, eu vejo que os louvores, eles foram todos ali de adoração ao Senhor, né? Eles estiveram ali preparando o ambiente, preparando o nosso solo fértil, do nosso coração, da nossa mente, para esse momento, amém? Quarta-feira, nós estávamos aqui e a pastora falou uma coisa, ela falou assim, hoje eu estava ouvindo ali acho que era um podcast, alguma coisa assim, e era a história de um homem que ele era muito usado por Deus, um homem ali muito, né, assim, cheio ali do Espírito Santo, e tinha um rapaz que se achegou a esse homem, né, se aproximou dele e começou a aprender ali com esse homem. Eu comecei a viajar na história ali quando ela começou a falar, porque eu comecei a pensar ali, sabe, em Geazi, sabe, o moço ali que aprendia ali com o profeta. Eu já fiquei pensando assim, fui entrando ali na história, né? E ela falou que esse rapaz, ele se aproximou desse homem de Deus ali para aprender, né? E ele foi morar com esse homem. E quando ele foi morar com ele, ele começou a observar que a realidade da vida desse homem não era aquilo que ele estava acostumado a ver quando ele subia nos púlpitos da vida. Porque esse homem disse para ele, né? Olha, eu sou muito usado por Deus, eu já tenho muito tempo ali de caminhada, né, com o Senhor. Então eu não preciso, sabe, assim, me encontrar, não preciso ter uma vida ali de oração, eu não preciso ter uma vida, sabe, ali assim, né, com essa intimidade que as outras pessoas precisam. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, sabe, assim, tudo que eu estava viajando ali, né, que eu pensei assim, nossa, virar um grande testemunho, né, como eu falei ali, de um moço aprendendo, né, e ainda morando ali na casa, né, da pessoa ali, como naqueles tempos bíblicos, eu estava viajando, imaginando que eu ouviria ali um grande testemunho sobre esse tipo de coisa, né, e quando ela falou isso, eu fiquei impactada, né, como eu creio que todos que estavam aqui também ficaram, porque o orgulho, a soberba tomou conta, né, da vida desse homem, né, porque ele era usado, porque talvez ele fosse ousado, talvez ele
ele pregasse com intrepidez ali, né, com, sei lá, com sabedoria, talvez muitas coisas acontecessem realmente, né, para ele estar onde ele estava, mas nada disso seria possível se não fosse o Senhor, se não fosse ali o amor de Deus, a graça do Senhor, sim ou não? E aí passou um tempo ali, né, e aí ela nos contou que esse homem, ele acabou destruindo tudo que o Senhor tinha entregado e confiado a Deus, ele acabou destruindo. Ele entrou ali em traição no casamento dele, destruindo a família, né, o ministério dele, todos os dons ali que o Senhor tinha entregado. Muito triste isso, né? Então assim, eu vejo que independente, sabe, de onde nós estivermos, e eu estou dizendo de posição, de títulos, de rótulos, independente de lugares, né, que o Senhor nos levar, porque é o Senhor que nos leva, amém, igreja? O Senhor, Ele abre as portas porque Ele é a porta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Ele abre portas, Ele leva você e eu em lugares que nós não imaginamos, Ele nos coloca em posições que nós não imaginamos, amém? E se você ainda não enxerga isso, eu te convido nessa noite a começar a enxergar, a começar a olhar para aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, amém? A sonhar. Só que nós temos que ter o nosso foco ajustado. Nós precisamos ter o nosso altar de adoração erguido ao Senhor, amém, igreja? De dependência ao Senhor. Independente de qualquer coisa, sendo uma situação boa ou ruim, nós estando bem ou mal, independente de qualquer coisa, nós precisamos nos lembrar que tudo é a graça do Senhor, que tudo é para a glória do Senhor, que a minha vida e a sua, toda e qualquer situação que eu e você enfrentamos, independente se somos nós que nos colocamos nela, ou se o Senhor permitiu ali, né, algo ali, como Ele permitiu com tantos homens e mulheres da Bíblia ali, passarem por situações ali, para ver onde estava o coração dessas pessoas, independente, nós precisamos adorar e glorificar o Senhor com a nossa vida, amém? Eu creio que todos conhecem essa passagem que está em Mateus 26, no versículo 6, Mateus 26, versículos 6 em diante até o 10. Fala sobre a história de um banquete que estava acontecendo ali em Betânia, amém? Diz assim a palavra do Senhor: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Amém, igreja? Amém. Ela derramou ali sobre Jesus o que ela tinha ali de mais precioso, e era tão precioso esse perfume, que os discípulos que andavam com Jesus, eles quiseram ali parar aquela situação. Eles acharam que aquilo era algo desnecessário, era um desperdício, de tão precioso que era o perfume que ela estava derramando sobre Jesus. E nós lemos aqui no começo que a minha e a sua oração, ela sobe como um incenso às narinas do Senhor, amém? Esse é o perfume que o Senhor busca de mim e de você.
a nossa oração, a nossa adoração. Isso é o que nós temos de mais precioso para nós derramarmos sobre o Senhor. Amém? Eu quero te convidar nessa noite a refletir, a ser sincero com o Senhor, assim como nesses dias eu tenho refletido, assim como o Senhor tem falado comigo. E pensar como tem sido a nossa adoração, como tem sido ali o nosso relacionamento com o Senhor. Muitas vezes a gente vem à igreja, nós estamos aqui nos sábados, alguns vêm às quartas-feiras, que é a nossa reunião de oração. É um lugar onde eu vejo assim, muitas vezes nós temos dificuldades para chegar, mas o Senhor Ele tem preparado as quartas-feiras para nos dar direção, resposta. Ele tem nos dado ali muitas oportunidades de engrandecer o nome dEle, porque todas as quartas-feiras tem alguém testemunhando algo que o Senhor entregou ali. Amém? Então eu quero te convidar, se você tiver ali o desejo de se encontrar com o Senhor, de entregar algo a mais ali para Ele, vem às quartas-feiras, às 20 horas, amém? Eu creio que, como eu falei no começo, a igreja ainda é o maior poder instituído na terra, amém? E quando nós estamos aqui, reunidos como igreja orando, existe um poder sobrenatural diferente de quando eu e você estamos no nosso quarto, no nosso secreto. Não que lá não exista, existe, mas é diferente, amém, igreja? Porque aqui é o corpo de Cristo unido e ajustado no Senhor, amém? Aleluia! Eu quero te convidar nessa noite a se colocar diante do Senhor, a pensar, sabe, a refletir naquele momento que aquela mulher entregou ali tudo que ela tinha. Ela foi julgada ali, ela foi rotulada, quiseram parar o que ela estava fazendo ali, mas ela continuou, ela não se importou, ela sabia quem estava ali diante dela. Ela sabia qual era o propósito dela naquela noite, naquele momento. E foi tão importante que todos esses anos depois, o nome dela está na Bíblia. E onde a palavra do Senhor é ministrada. Como eu disse aqui, eu creio que todos conhecem essa passagem. Amém? Ela era uma adoradora. E eu creio que nessa noite existem adoradores nesse lugar. Aleluia. Eu creio que, independente se nós estamos desajustados de alguma forma, eu creio que hoje é noite do Senhor Ele nos estender mais uma vez a sua graça. Aleluia. Dele nos dar mais uma vez a oportunidade da gente se colocar diante dele ali, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração. Amém? E render nossa adoração ao Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus.
dele se aproximar de mim e de você, amém? Nessa noite, esse desejo não é diferente. Eu sei que o Senhor liberou do céu um decreto sobre a minha e a sua vida, para ajustar o nosso foco, o nosso altar de adoração, amém, igreja? Eu quero te convidar a dar um passo de encontro ao Senhor e receber de verdade esse propósito, sabe, fixado no meu e no seu coração nessa noite, amém? Deus, Ele é um Deus de movimento. O Espírito Santo, Ele se move. E eu e você, nós temos que nos mover também no Espírito. Nós temos que dar passos de fé, de encontro ao nosso Senhor. Nós temos oportunidade nessa noite, amém? Aleluia!
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava orando ali, Deus me mostrou alguém que muitas vezes quer adorar o Senhor e sente alguma coisa segurando, como se não conseguisse. E eu quero orar contra isso. Quero orar. É o inimigo que muitas vezes trava a sua voz, a sua garganta, para que você não adore o Senhor. Para que você sinta vergonha, para que você não sinta vontade de adorar o Senhor. E em nome de Jesus, eu quero declarar isso na sua vida. Que você seja liberto em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, eu quero repreender agora no teu santo nome todo espírito contrário que vem para impedir a adoração do teu povo. Em nome de Jesus, que esteja repreendido agora e que o seu povo venha adorar o Senhor em espírito e em verdade, Senhor, como o Senhor procura, como o Senhor busca os verdadeiros adoradores. Aqui o Senhor vai encontrar. Em nome de Jesus. E você já pode ir treinando falando um amém bem alto. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Vamos ficar em pé por um instante? Amém, Senhor. Nós cremos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero te convidar para você ficar conosco para o jantar. Nós começamos a fazer a nossa comunhão depois do culto novamente. Então, em nome de Jesus, seja nosso convidado. Vamos orar para encerrar o culto. Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te bendecemos, te adoramos. Obrigada por mais esse culto, Senhor, maravilhoso na tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco em todo o tempo. O Senhor tem nos ajudado, tem nos amparado, tem nos consolado em muitas situações. Obrigada, Senhor. Nós venhamos a ter uma semana de paz, uma semana de bênção, de vitória. Nos livra de todo perigo, de todo mal, de todo vírus. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus. Que o amor de Deus, Pai, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós.